Terceira Guerra Mundial à vista, logo depois da vinheta. Cara, eu só fiquei na dúvida, é a Terceira Guerra Mundial que vai começar depois da vinheta ou o programa? E aí, cara, muita gente tá comentando sobre existir a possibilidade real de ter uma terceira guerra. A gente sempre ouviu burburinhos, mas nos últimos tempos pra cá parece que tá mais preocupante isso. E a gente escuta especialistas falando, comentando o tema e tal, mas não é exagero isso? Eu não gosto do clima, cara. Eu acho que é meio preocupante. Não que... Também não acho que uma terceira guerra mundial acabaria com a Terra, sabe? Tipo... Não? Eu acho que não, cara. Tipo, destruir a raça humana, a extinção. Você quer contradizer o Einstein mesmo? Você conhece a frase dele? O Einstein disse o seguinte: eu não sei como será a terceira guerra mundial, mas a quarta vai ser de pau e pedra. Não é à toa que o cara é o Einstein, né? Agora, eu não sei, cara, eu fico pensando... Eu não consigo imaginar que o ser humano seria tão idiota a chegar a esse ponto, sabe? Muito otimista da minha parte. Mas por que a galera fala que a terceira guerra mundial acaba com o mundo? Acho que é por conta do poder de fogo, né, que existe aí, das bombas e tudo mais, né? Mas, por exemplo, ó, imagine que vai ter uma guerra Estados Unidos e Rússia, que é o que a galera mais teme, que são os maiores poderes bélicos. A Rússia não pode mandar uma bomba para os Estados Unidos para a Rússia, acabam só os dois países? Então, sim, né? Eu não sei o poder de uma bomba atômica, né? Tem um site muito legal, cara, inclusive, chama Nukemap. Nukemap? É, você seleciona lá o poder das bombas conhecidas e aí você dispara elas sobre algum lugar do mundo pra ver qual seria o raio atingido, enfim, né? Você faz simulações nucleares, cara. Simulando com uma bomba semelhante à de Hiroshima, por exemplo, que é conhecida hoje em dia uma bomba pequena, né? Se, por exemplo, o raio de alcance dela, destruição, chega a 2 km. 2 km? É. Não é tanto assim? Então, se, por exemplo, imaginar lá no centro de São Paulo uma bomba dessa, ok, seria tipo 200 mil mortos, sabe? Seria uma coisa bem... Não, seria grave. Milhões de mas atingidos. Não é o país todo. Mas não chegaria a destruir um país ou a destruir, deslocar o eixo da Terra, sabe? Como já ouvi gente falando, tipo, uma bomba... Mas, cara, as bombas mais novas, né, mais potentes, eu não sei o quão mais potentes elas são do que essa primeira bomba, né? Acredito que sejam muito mais. Se a gente levar, por exemplo, em conta outros mísseis, teve aquela vez lá uns 10 anos atrás no Afeganistão, lá que os Estados Unidos soltou 50 Tomahawks lá, que foi tipo, nossa, né? Essa semana retrasada aí, ele foi lá pro submarino pra costa da Coreia com 350 Tomahawks. Então, assim, acho que ele tá muito mais poderoso do que estava nos últimos anos, né, a coisa. Então, eu não sei, assim, obviamente que a bomba que teve lá em Hiroshima e Nagasaki foi um desastre, morreu muita gente e tudo mais. Mas olhando os efeitos positivos daquilo, além do Japão ter se reconstruído e ter sido o Japão que é hoje por causa disso, eu não sei se o mundo viu o quão pesado pode ser aquilo e isso meio que eliminou guerras generalizadas. Porque antigamente parecia que a guerra acontecia facilmente entre os países, sabe? Vira e mexe a cada 30, 40 anos tinha uma guerrinha. França, Inglaterra, alguém mexia com alguém. Quando os Estados Unidos entrou na brincadeira pesado e jogou a bomba, parece que todo mundo ficou assustado. Um choque, né? Porque daí veio a Guerra Fria logo em seguida, com aquela coisa do tipo, e aí, eu vou apertar o botão, hein, não sei o que. Ninguém apertou o botão, acho que rolava isso. Meu, nós vamos fazer um estrago enorme. E talvez isso tenha ajudado os países a não irem pra guerra, propriamente, vai. Eu vejo a galera comentando, analisando os cenários, né? A Primeira Guerra, eles dizem que tem um cenário parecido com hoje. Por quê? Porque você tinha lá França, Inglaterra participando da brincadeira, né? E a Alemanha se sentia meio apartado disso, e aí fez a aliança e foi pra guerra. A Segunda Guerra também é parecido, porque é a mesma história. Tinha a galera participando da festa. Festa é quando a economia está crescendo, se dando bem, né? Gerando emprego.
E a Alemanha de novo estava de fora. Então isso gerou um ressentimento que os caras foram pra guerra. Hoje, o que eles dizem? Quem que faz parte da festa? Estados Unidos, China, né? E você pode incluir a União Europeia como bloco. E a Rússia tá fora. E a Rússia tem um perfil de liderança, inclusive, o Putin, que remete a essa Alemanha da Primeira Guerra e da Segunda. Então a Rússia pode ser o país que não tem nada a perder. Cara, o que eu acho maluco é essa coisa da... Parece criança, sabe, se cutucando, né, um com o outro, assim, os países e a comunidade internacional, assim, os comentáriozinhos de, né, um cutucando o outro, um é maior que o outro, aí desfila a bomba pra lá, faz teste pra cá, aí, jogou a mãe das bombas, eu tenho o pai, né, igual o Putin falou. Então, cara, acho que fica essa... O que dá mais receio, acho que é isso, sabe, esse clima de briga de adolescente, cara. Então, mas isso acontece porque a gente está vivendo uma fase que os governantes são meio malucos, né? Então parece que a crise econômica fragiliza a democracia, que daí gera um governante mais autoritário, que é capaz de ir pra guerra. Então você pega, por exemplo, Trump, 100 primeiros dias do governo, nada acontece, tudo é barrado no Congresso, tal. O que o cara vai fazer? Vamos peitar a Coreia do Norte. E aí todo mundo acha legal, né? Vamos mandar bomba lá na Síria. E ele já falou, não, a gente tá prestes a começar uma guerra com a Coreia. Só que se começar uma guerra com a Coreia vai perder. Mas quantos americanos vão morrer nessa história, né? Eu não sei o que a Coreia do Norte é capaz de fazer. Vai sobrar pra Coreia do Sul, que é aliado, né? Vai sobrar pra todo mundo, né, cara? A China tá maluca lá com a fronteira também, né? Que não quer que a Coreia do Sul entre em nada por causa da fronteira deles. A Rússia vai se meter também. Aí a merda está feita, né, cara? Então você pega Trump versus o... Como é que chama o cara da Coreia do Norte? O Xin Chong lá. Ping Pong. Esse é outro cara retardado também. Eles vivem numa bolha maluca lá. Esses dias parece que contaram uma história que eles inventaram um jogo Coreia do Norte e Brasil de futebol, que a Coreia empatou, uma coisa assim. Nossa. Os caras inventam até jogo de futebol. Eu não consigo imaginar viver num mundo em guerra, sabe? Porque tudo que a gente acredita, tudo que a gente planeja, perde o sentido. A gente planeja ter uma vida normal, estudar, trabalhar, não sei o quê. Mas se tem uma guerra, cara, nada disso faz sentido mais. Eu não consigo imaginar, a gente vê, né? Você pega os livros de história, por exemplo, e estuda como a guerra afetou o mundo inteiro realmente, né? Na época que ela estava acontecendo. Ou você sentar e conversar com seu avô, né? E perguntar pra ele como que era na época da guerra, assim, né? Aí ele vai falar, tinha que pegar fila pra comprar carne, né? Tinha que... Vai contar essas histórias aí, né? E você consegue imaginar, cara, isso acontecendo atualmente, assim, no mundo atual? Tipo, então, uma guerra acontecendo longe de você, teoricamente, né? E sendo o país sendo afetado diretamente, né? Não sei se o Brasil entrar na guerra junto, sabe? Então, dá pra saber o que acontecer, cara. Aí o Temer convoca todo mundo pra participar da guerra. E aí vira um caos, né? Porque o país entra em estado de emergência. Nada funciona mais normalmente. A economia já tá uma beleza, vai, né? É como se alguém resetasse tudo e recomeçasse. Aí acaba a guerra, sei lá depois de quanto tempo, e todo mundo tem que recomeçar do zero, né? Abrir uma empresa ali, conseguir trabalho aqui. Isso é outra coisa que eu fico pensando também. Você não tem a sensação que uma guerra hoje seria muito rápida? Eu acho que não, porque como esse lance da bomba é meio aterrorizante, eu acho que eles iam não usar essas bombas. Você acha que isso ia ser mais psicológico do que real ali? E iria existir bombas, eu acredito eu, né? Mas iria rolar uma preocupação do tipo, não vamos matar civis, sabe? Vamos só se confrontar na guerra, deve ter algum pudor ali. Então, por exemplo, São Paulo é um fronte de guerra entre outro país, vai. Atacar São Paulo ali tudo bem, porque ali tá o foco do exército, mas atacar Jundiaí, que não faz parte, já não pode. Pelo amor de Deus, não ataca Jundiaí, gente. Que tem civis ali, entendeu? Entendi. Eu imagino que deva rolar algo assim. Você acha que as guerras se concentrariam nas fronteiras? Seria algo mais... Mas, por exemplo, tem muita espionagem. Talvez a internet deixasse de funcionar. Então. Pra não rolar essa espionagem. Tô pensando nisso também, Precisaria, inclusive. E alguém talvez tenha que criar uma rede à parte.
Então, E cara, seria muito louco. Imagina que se a internet parasse de funcionar agora, o mundo parava inteiro junto. então, mas Todos aí, os bancos, mas como tudo. uma guerra pode criar um mundo sem lei, talvez um cenário igual da série Mr. Robot lá, que alguém vai e zera o dinheiro dos bancos porque faz um ataque hacker aos bancos, sabe? Pode acontecer também. Aí se o dinheiro que tem na conta lá, já era. Você juntou grana a vida inteira e alguém foi lá e pegou, sabe? Ou na visão otimista, você ficou devendo a vida inteira, alguém foi lá e resetou, né? Eu acho que a guerra ela mostra como a vida às vezes ela não é racional, né? A gente acha que pode ter uma vida normal, mas de repente tudo muda e, né? Por causa de meia dúzia de maluco, né? É. Que decidiram ir pra guerra. Então, eu acho que essas preocupações, elas são legítimas por causa do momento político que a gente vive, por causa dos governantes que estão lá. O estilo de pensar, a maneira de governar, o discurso, sabe? É complicado, cara. Não sei onde vai dar isso. Os americanos falam muito da Guerra Fria na década de 80, como era viver com a sensação de que a qualquer momento tudo pode acabar. É como se o Armagedon fosse iminente, sabe? Então, daqui um segundo, você olha pro céu, tá tudo pegando fogo, sabe? E eles tinham essa sensação por causa das ameaças que existiam. Hoje, acho que passou isso, mas se anunciarem uma guerra, Estados Unidos e Rússia, por exemplo, tudo pode acontecer, né? Então... Beleza, galera, esse foi o nosso programa, então, se a Terceira Guerra Mundial aparecer por aí... Se ela não começou logo depois da vinheta... Né? Aliás, a Rússia tá falando que já estamos em Terceira Guerra Mundial. Ah, é? Não vi isso não, cara. Verdade, noticiários lá. Guerra Mundial da parte de cima só, né? É bom, é bom, né, ter nascido da parte de baixo do tem globo. que ter né, alguma cara? vantagem, né? Beleza, galera. Até o próximo programa. Valeu.